A geração X, ela é marcada por volta de 1960 a 1980. Essa geração ela é marcada por algumas coisas que eu quero pontuar nesta noite. Amém? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Essa geração é uma geração marcada pós-guerra, 1960 a 1980. Essa geração pós-guerra é uma geração conhecida como uma geração sofrida. Não tinha muitos recursos, não tinha, como que eu posso dizer? É uma geração que era muito difícil ter as coisas, obter as coisas, conquistar. Essa geração também é uma geração marcada ela é uma geração oprimida, é uma geração que não conhece o carinho do pai, o carinho da mãe, é uma geração que um pai nessa geração, ele não abraçava o filho, ele não tinha muito contato com o filho. Então essa geração também, ela é marcada por uma geração carente, mas também uma geração de respeito. Você que passou por essa geração, quando o pai e uma visita estivesse conversando, se o filho atravessasse no meio, bastava um olhar, não precisava dizer mais nada, ou quer dizer, o pau vai fechar. Era uma geração que não tinha muito contato, mas era uma geração que tinha respeito. Essa geração também, ela é marcada pelo respeito do pai, pelo respeito da mãe, né? Não sei quantos ainda ouvem isso, mas é quase raro. Bença pai, bença mãe. Então é uma geração que é marcada também pelo respeito. É uma geração marcada pelo respeito da igreja. Na igreja havia-se muita reverência na casa do Senhor. Havia-se muita reverência com a figura pastoral. O respeito era muito grande pela figura pastoral. Essa geração também é onde saiu o primeiro radinho a pilha. Amém? Então você ficava conectado com o mundo através de um radinho de pilha. Tinha umas anteninhas e tinha um pauzinho que corria assim, e acho que uma ou duas frequências. Colocava-se 9 pilhas ali e era a diversão do momento. Essa geração é marcada por isso. Essa geração também, ela é marcada pela lamparina. Não sei quantos teve aqui lamparina em casa. Lamparina se colocava óleo queimado, óleo diesel, colocava-se ali um paviozinho e ali era a luz do momento, né? Não sei quantos tiveram aí, mas as casas eram todas pretas, marcadas telhado, paredes marcadas pela lamparina. Também eu não sei quantos aqui passou por essa geração. Quando a gente queria falar com alguém, nós mandávamos carta. Essa carta, a gente ia, escrevia ela à mão, colocava dentro do envelopinho, comprava o selo, selava, e essa carta ia 15, 20, 30 dias, até 3 meses, dependendo do lugar, para você obter a resposta de alguém. Então era uma geração que não tinha muito acesso, mas quando queria falar, era por cartas. Essa geração também, ela é marcada pelo ferro à brasa. Não sei quantos já viram desse, mas na minha casa tinha um. Quando você queria acender, você colocava umas brasinhas dentro do ferro, dava uma banadinha, né? E passava a roupa. O terror passar uma camisa branca, né? Nem se passava uma camisa branca. Não sei quantos viveram ou vivenciaram essa modernidade desse ferro. Amém? Mas essa geração também, ela é marcada pelas primeiras bicicletas, barra circular Monarch. Não sei quantos aqui, já vi que tem gente que começou a rir, mas ela tinha um círculo no meio e você tinha que enfiar o pé ali para aprender a andar de bicicleta. Muitos aqui eu sei que aprendeu a andar de bicicleta assim, né? Pelo aquele círculo que tinha no meio. Eu me lembro do meu irmão contando que nessa época ele trabalhava na roça e ele trabalhou 6 meses para comprar uma bicicleta dessa. E ela tinha naquele tempo um monte de fitinha do lado, uns negocinhos, umas bolinhas nos raios ali que ficavam correndo, tinha um limpador de cubo, era a sensação do momento. E ele dizia que ficou 6 meses trabalhando. Quando chegou e comprou essa bicicleta, ele chegou lá na roça, que ele chegou assim, ele encostou, botou o pezinho. Quando ele botou o pezinho, todo mundo parou de trabalhar e todo mundo veio. Que é isso? Meu Deus, o João tá abafando, hein? Era o cara, era a sensação
do momento você ter uma barra circular Monarch, né? Então não tinha muito acesso, não tinha muitos privilégios nessa época, né? Eram dois pares de roupa, um de manhã, né? Enquanto o outro estava secando. Na noite você tomava banho, aquele que estava secando você vestia ele, amém? Então essa geração é conhecida como a geração X. Agora eu quero falar sobre a segunda geração, que é a geração Y, que é os que nascem entre 1970 e 1990. Essa geração, ela é marcada pelas primeiras TVs preto e branco. Para quem é mais jovem aqui, não sei se você sabe, quando queria trocar de canal tinha que levantar, na frente da TV tinha uma orelhinha que você torcia ela, tac, 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 tac. Eram 3, 4 canais, era SBT, Rede Globo, Manchete, e eu não me lembro se existia Bandeirante, mas eu me lembro que quem tinha uma televisão dessa, irmãos, era o rico, era a pessoa bem sucedida, juntava 5, 6, 10 pessoas em volta daquela televisão, tinha pessoas que vinham de longe, andava 5, 6, 8 quilômetros para assistir lá um episódio, o Gordo e o Magro, algo parecido desse jeito. Eu me lembro que a pessoa que tinha uma TV dessa era o cara, era a pessoa do momento. Então essa geração ela é marcada por essa TV, e era uma TV zona de tubo, eu não sei quantos ainda têm acesso a ela, mas era uma TV de tubo. Algumas tinha que ligar, esperar 30 minutos para ela acender o tubo, que eram as primeiras TVs que saíam. Essa geração também é uma geração marcada pela máquina de datilografia. Não sei quantos viram, mas ainda existe ainda, amém? Eu fiz curso de datilografia. Você tinha que digitar um texto lá em tantos minutos, e era o terror. Então você batia naquele negócio e os numerozinhos corria, as letras corria, batia e fazia tá. Eu nem vi, nunca mais eu vi uma dessa. Mas essa geração é marcada pelas primeiras máquinas de datilografia, amém? Também saiu aí nessa geração, agora eu quero falar com um pouco dos que eram jovens nesse momento, não sei quantos lembram, saiu o Nintendo 64, Donkey Kong, Mario, Street Fighter, Mortal Kombat, era a sensação do momento, mas não era que você tinha um em casa, você tinha que ir para casa de jogos para você poder jogar, amém? Alguém aqui que está aqui talvez vendeu muito garrafão de vinho para ir no videogame, jogar videogame, vendeu muita latinha, né? Matou aula para estar nesse momento, mas era a sensação do momento, esse videogame. Também essa geração, ela é marcada também pela bolsa escolar. Nessa geração, a bolsa escolar, não sei quantos teve, era a bolsa escolar do momento, era um pacote de arroz. Você pegava um pacote de arroz, daqueles que era mais firme, mais resistente, colocava o material ali, né? Não tinha estojo, não tinha nada disso, era um lápis que tinha que durar o ano inteiro, né? E ele tinha que ficar desse tamanho, você tinha que escrever nele o ano inteiro, e um caderno, só isso que tinha, não tinha mais nada. Então talvez você foi marcado por essa geração, amém? E essa geração também, ela é marcada, que quando eu queria ir na casa de alguém, irmãos, quando eu queria falar com alguém, conversar com alguém, eu precisaria ir na casa dele. Quando eu queria ter contato, era olho no olho. Eu lembro que eu ia na casa da minha, chegávamos do trabalho, chegávamos em casa, e tinha um grupo de pessoas na casa da minha mãe, amigos, e era muito frequentada a casa da minha mãe. Ali ia 2, 3, 4 garrafas de café, e o papo rolava até 10, 11 da noite. Como a geração mudou, né? Às vezes, quando eu quero falar com a minha esposa, eu mando uma mensagem para ela está no outro cômodo, né? Quando eu queria visitar alguém, eu tinha que ir na casa. Hoje, para visitar alguém, eu mando mensagem, falo com essa pessoa, né? E hoje nós estamos numa grande dificuldade aí no impasse. Mas essa geração também é marcada por esse momento. Que momento gostoso. As pessoas, quando visitavam umas às outras, não tinha carro, não tinha isso, pegavam um ônibus e passava 2, 3, 4 dias na casa dessa pessoa, porque tinha que valer a pena o momento. Essa geração também é marcada por este momento. Agora também eu quero falar sobre a geração Z, que é a geração que é marcada por 1990 a 2010. Essa geração também é uma geração que é conhecida como o divisor de águas, e para mim também foi um marco na minha vida. Ela é marcada também pelas primeiras TVs preto e branco. Surgiu os primeiros controle remoto, já não precisava mais se levantar para trocar canal.
Então, muita gente já tem acesso à televisão nessa época. Muita gente já tem pelo menos uma televisão dessa em casa, né? É também marcado pelos primeiros celulares. Eu até anotei aqui, era o Nokia 3120. Ele, não sei quantos viu, ele era um tijolão desse tamanho. Quem tinha um daquele era a sensação do momento. Puxava a anteninha, botava na orelha, pendurava aquele 3220, né? E andava bem assim, de tão grande que era o celular. Aquilo ali, meu irmão, se deparasse com um assaltante, podia atacar que matava. Essa geração é marcada por isso. É os primeiros celulares que saiu. Essa geração também, ela é marcada entre a geração anterior e essa geração. A geração anterior é a primeira vela, né? É porque talvez tem pessoas que dizem assim, vela, uma coisa tão simples, né? Mas eu me lembro que quando eu cheguei no sítio uma vez, e minha mãe mandou um pacote de vela para minha irmã, e nós acendemos a vela ali na casa da minha irmã, e o pessoal estava vindo da roça, e quando eles viram a vela, eles pararam todos, e entraram e ficaram assim, nossa, o que é isso? E eles passavam o dedo assim, nossa, nem sai fumaça, olha, que legal, hein? Essa geração é marcada por vela. Mas essa próxima geração que eu estou falando, ela é marcada pela luz elétrica. Eu não sei quantos fazem parte dessa época. Aqui em Vilhena, 10 horas chamava apagão. Era o momento do apagão. 10 horas da noite tinha um gerador que era desligado. Então a escola acabava 15 para as 10, você tinha que correr para a tua casa, porque apagava-se geral. Então Vilhena aconteceu o apagão. E quem estava na rua depois do apagão era malandro, era bandido, era alguém que queria fazer mal. Então essa geração ela é marcada pelas primeiras luzes elétricas. Amém? E também ela é conhecida pelos primeiros computadores. Talvez, não sei se você sabe, mas ainda existe algumas lan house. Eram os primeiros computadores onde eu tive acesso. Tinha que ir lá na lan house, pagava a hora e ali você acessava e já era a sensação do momento. 30 minutos para abrir a tela do computador. É marcada também já está havendo uma mudança. Muita gente já tem acesso a carro, a moto, e nessa geração eu me lembro que eu trabalhei 8 meses para comprar uma bis. Era a bis do momento, era o lançamento da partida elétrica. Tinha até uma musiquinha da Honda que diz assim, a partida tá na mão. Eu comprei uma moto daquela, irmãos, cheguei na empresa onde eu trabalhava, se sentindo cara, batia na partida e fazia tchum, eita, todo mundo ficava olhando, era a sensação do momento. Que geração boa, que geração que foi marcada por coisas boas. Essa geração, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, nós temos que brigar para os filhos sair para fora para brincar. Mas essa geração é marcada, os pais brigavam para que o filho saísse da rua, para que o filho fosse embora para casa. Não sei quantos brincaram de pega-pega, bets, rouba-bandeira. Foi marcado por muitas brincadeiras, e eu digo para você que foi uma das melhores gerações, né? Você tinha contato com a terra, tinha contato com os amigos, você poderia até ficar um pouquinho mais tarde na rua, que você não corria o risco de ser assaltado, de nada acontecer. Eu creio que essa geração foi uma das melhores gerações que aconteceu. Você que estava no colégio, era o tempo da bolita, né? Bolinha de gude, figurinha, era a brincadeira do momento. Mas agora eu quero falar sobre a última geração, que talvez você não conhece ou não ouviu falar. É a geração DC. Quem conhece a geração DC? Não é depois de Cristo, é depois do computador. Essa eu taguei como a geração DC. É a geração que está vivendo agora, nesse momento. Eu quero introduzir essa geração como a geração do imediatismo. Tudo tem que ser agora, tudo tem que ser nesse momento, tudo tem que acontecer muito rápido. Antigamente mandava-se uma carta, demorava dias para receber. Antigamente a gente tinha que ligar no PS para falar com alguém. Essa pessoa que tinha um telefone, ela ia lá, mandava o aviso na casa, voltava e dizia assim, olha, daqui 30 minutos você liga de volta que a pessoa já vai estar aqui.
Não sei quantos participaram e viram o PS. Mas a geração do imediatismo, eu mando uma mensagem, o irmão visualiza, fica verdinho e de repente ele não me responde, eu já começo a ligar, começo a dar um toque, eu quero tudo nesse momento. Eu cheguei na fila do banco, a fila está muito grande, eu vou para outra lotérica, vou para outro banco, vou para outro lugar. Então nós estamos vivendo a geração do imediatismo. Tudo tem que ser agora, tudo tem que ser nesse momento, tudo tem que ser da forma que eu quero. Essa geração, ela é a geração que é marcada pelo Facebook, WhatsApp, é marcada também, todas as casas agora já tem computador, todo mundo tem ali o notebook, um computador, já tem acesso à internet. Nós estamos vivendo a geração do imediatismo. Se eu quero falar com o irmão Marcos, eu posso fazer uma chamada de vídeo e falar com ele, olhando para ele, conversando com ele. É uma geração que houve uma mudança radical, amém? Também é conhecida como a geração das redes sociais, acesso ao mundo. Antigamente, irmãos, quando a criança nascia, disse que levava 3 dias para abrir o olho. Hoje a criança já nasce e diz assim: qual que é a senha do Wi-Fi? Mais ou menos nós estamos vivendo essa geração. Uma criança com 4, 5 anos, ela já tem acesso ao computador, acesso ao celular, e talvez ela saiba mexer melhor que eu. Tem coisas que o meu filho já sabe mexer melhor que eu. Ele não sabe escrever muito bem, mas ele vai lá naquele famoso microfonezinho e fala o que ele quer e aparece lá as opções. Mas é a geração que nós estamos vivendo, é a geração do imediatismo. Crianças com celular na mão e todo o tipo de informação, irmãos. Nós não estamos dizendo alguns, mas todos os tipos de informação. E eu quero tajar para você que está aqui nesta noite, que é a pior geração que nós estamos vivendo. É a pior geração do momento. Você que está aqui, que tem essa idade, que está vivendo esse momento, não estou dizendo você, mas estou dizendo num contexto em geral. É a pior geração em que nós estamos vivendo. É a geração do mimimi. Filhos mimados, filhos que não podem ser corrigidos pelo pai, filho que quem manda em casa é o filho, não o pai. A última palavra é do filho e não do pai. Essa geração, se o filho gritar e o pai gritar, ele é perigoso bater no pai. É a geração, querido, que nós estamos sendo marcados, que é a geração em que a última palavra é do filho. É do jeito que eu quero, na hora que eu quero e da forma que eu quero. E se você não me dá, eu vou embora. E se você não me dá, eu vou se matar. E se você não me dá, alguma coisa eu vou fazer. É a geração que nós estamos vivendo, é a geração do mimimi. É a geração de crianças mimadas, crianças que não sabem brincar, crianças que não têm atitude de projetar nada. É tudo pelo celular, tudo pelo computador. Antigamente, quando nós queríamos brincar com um carrinho, tinha que cortar uma lata, cortar uns chinelos, fazer umas rodinhas de madeira. Nós tínhamos criatividade. A criança hoje não tem criatividade nenhuma. Ela não quer exercitar a mente, não quer fazer exercício físico, e muitos pais ainda não deixam a criança nem ter acesso com a terra. É a pior geração que nós estamos vivendo. Não tem respeito com o pai, não tem respeito com a mãe, não tem respeito com os mais velhos, não tem respeito dentro da igreja, não tem respeito com a figura pastoral. É a geração mimada. E também é a geração marcada que não tem compromisso nenhum. Não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso dentro de casa. Do jeito que ele levanta, ele deixa as coisas lá, não forra a cama, não tem atitude de fazer nada dentro de casa, porque acha que o pai e a mãe é escravo. Essa é a última geração em que nós estamos vivendo. É a geração sem compromisso. É a geração onde o sexo se tornou normal. Talvez alguns possam se escandalizar, mas a criança, para mim ainda é criança, de 11, 12 e 13 anos, se ela não fizer sexo hoje, ela não faz parte da sociedade. Ela é uma criança diferente. Talvez você possa estar espantado, mas eu tenho ouvido coisas no gabinete pastoral que eu fiquei horrorizado. Sexo dentro do colégio, no fundo do colégio, bebida alcoólica e droga rolando dentro da sala de aula. É nós que talvez fechamos nossos olhos e não queremos enxergar. Eu quero dizer que essa geração, nós perdemos ela quando o metiolate parou de arder. Quem conhece o metiolate? Lembra do metiolate? Metiolate, meu irmão, quando a gente ralava e a mãe dizia assim: olha, busca o metiolate. Meu Deus, eu preferia morrer do que passar metiolate. Era o terror.
mas o metiolate perdeu, né? Perdeu o ardor, e eu digo que nós perdemos essa geração junto com o metiolate. Parou de arder, perdemos a geração. Amém? Mas pastor, o que tem a ver essa aula de história com a palavra de Deus? Eu queria fazer você refletir um pouquinho sobre geração. Eu sei que tem pessoas aqui que voltaram lá na infância e vieram passando por momentos muito bons e momentos muito ruins também de sofrimento. Tem pessoas aqui que viveram essas 4 gerações. Eu quero dizer para você que viveu essas 4 gerações, que você já está um caminho bem andado, bem rodado. Mas eu glorifico a Deus porque você viveu essas gerações e passou por isso. Amém? Mas eu quero compartilhar com você a revelação da palavra de Deus. Eu queria mexer com você um pouco. E eu quero convidar você a abrir o texto no livro de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Na medida que você se encontrar, se coloque de pé nesta noite. Vamos ler juntos a palavra de Deus nesta noite? Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Se você não tem Bíblia, se achega perto de um crente nesta noite, amém? Vamos compartilhar junto a palavra de Deus. Ferramenta fundamental para eu vir para o culto. Se eu vim para o culto sem minha Bíblia, eu estou desarmado. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. Estava junto ao mar, e eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, prostrou aos seus pés, insistentemente lhe suplicou: a minha filha está à morte, venha e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e a grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, repita comigo, 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele entre a multidão, e tocou-lhe as vestes, porque ele dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo lhe estancou a hemorragia, e se sentiu no teu corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e trêmula, conscia que nele operava, veio, prostrou-se diante e declarou toda a verdade. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, e viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. E ao entrar disse: por que estáis esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde estava. Tomando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Repita comigo: 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Pai, está aqui a tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa.
tudo neste mundo vai passar, mas a tua palavra permanece fiel para toda a vida. Ó Pai, nesta noite eu peço, neste momento, que o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito, traga revelação, discernimento, entendimento da tua palavra, que a tua palavra nesta noite ela possa ser como espada, atingindo o mais profundo do coração nesta noite. Ó Pai, como o Senhor trouxe essa revelação ao meu coração, eu peço que o Senhor revela a tua igreja nesta noite, que não seja eu ministrando, mas que seja o teu Espírito, tenha liberdade nesta noite. Usa, Senhor, com ousadia, com trepidez, usa nesta noite, ó Deus, com autoridade neste lugar. Eu oro nesta noite, ó Pai, e te peço, ó Deus, que o teu Espírito tenha ação nesta noite, que o Senhor, ó Deus, venha nesta noite de encontro a cada vida e a cada coração. Só o Senhor sabe, ó Deus, e cada um que entrou neste lugar necessita nesta noite. Nós oramos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Tome assento nesta noite, amém? Nesta noite nós estamos falando sobre gerações, amém? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Eu quero falar nesta noite sobre duas gerações. Jesus, ele está passando por duas gerações. Neste momento, como igreja, eu não quero olhar que você olhe como um contexto de igreja metodista. Eu não quero que você olhe como um contexto de Vilhena, como igreja local, como igreja de Cacoal, como igreja metodista Rema, mas eu quero que você olhe como igreja. Igreja é eu e você. Amém, querido? Nós somos a igreja do Senhor. Jesus está atravessando por um contexto de duas gerações, e eu quero falar sobre a primeira geração. A primeira geração em que Jesus está passando neste momento é representado pela mulher do fluxo de sangue. É a geração que está doente. A geração que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja é a geração que está doente. É a geração que nós estamos passando hoje neste momento. E eu quero trazer aqui para você a geração que está doente. Vamos trazer a cura, a geração da doença física. Todo mundo que fica doente, e o sintoma dos últimos momentos quando você vai no hospital é virose, amém? O médico vai lá, olha para você, é virose, vai para a tua casa, toma remédio, é a doença do momento, é virose. Geralmente quando nós estamos com virose, irmãos, estamos muito ruim, nós procuramos o quê? Descansar, repousar. Primeira coisa de sintoma que alguém que está doente fisicamente, ele quer cama, ele não quer incômodo, ele não quer barulho, ele não quer muito contato com pessoas. Alguém que está doente, realmente ele está doente, ele quer ali ficar em um momento só, ele não tem muito ânimo para fazer quase nada. Esse contexto de alguém que está doente, na nossa estrutura, nós trazemos isso para a vida espiritual. A igreja que está doente nos últimos dias é essa mulher que é representada pelo fluxo de sangue. Eu queria que você entrasse no texto comigo. A mulher do fluxo de sangue, queridos, naquela época, a Bíblia diz que havia 12 anos, não é 12 dias, não é 12 semanas, não é 12 meses, é 12 anos. Uma mulher, quando está nos seus dias, 3, 4, 5, no máximo 7, para quem é mulher aqui sabe que é os dias ruins, é uns dias horríveis, é desconfortável, é desagradável. Esta mulher havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia, mas no contexto bíblico, esta mulher que estava sofrendo pela hemorragia, ela era considerada pelo judeu como impura, ela não podia estar no convívio da tua casa, da tua família, ela não podia ter relacionamento com teu esposo, com os teus filhos, ela não poderia ter convívio com a sociedade. Alguém que era considerado impuro, ela era jogada à margem da sociedade, ela era abandonada. E no contexto histórico, esta mulher ela não poderia estar ali, no meio da multidão, nem tocando em Jesus, nem perto dos discípulos, porque ela era considerada impura. E essa mulher que ela é representada pela a geração que está doente, a geração que nós estamos vivendo nesses últimos dias, representada pela mulher do fluxo de sangue. Sintomas de alguém que está doente espiritualmente, sintomas de uma igreja que está doente. A primeira coisa de alguém que está doente, não sei quantos aqui já visitou alguém que está doente. Você vai visitar alguém que está doente, ele não tem nada para passar. Alguém que está doente, você vai visitar ele só reclama, está doendo, estou com mal-estar, estou com dor no corpo. E se você encontrar alguém, muitas pessoas, querido,
Muitas vezes nós vamos procurar alguém porque nós precisamos de uma palavra, de uma oração, precisamos de um conforto. E quando nós chegamos em muitos irmãos que precisamos de uma palavra, e você vai contar a tua história: olha, eu estou com um problema no meu casamento, é mesmo, estou com um problema no meu relacionamento, com meu filho, financeiro, espiritual, eu estou assim, e é perigoso você que está um pouquinho doente, ao conversar com essa pessoa, sair mais doente do que você chegou, porque é a geração que nós estamos vivendo, é a geração que está doente, é a geração que tende a reclamar de tudo, reclama do pastor, reclama do culto, reclama do ministério louvor, reclama da pregação, reclama, para ela nada está bom. A geração que está doente, ela não tem vida. A geração que está doente, ela não gera. Por quê? Porque ela está doente. E alguém que está doente, ele não pode gerar cura. Como é que alguém que está doente pode gerar cura? Como é que alguém que está doente tem uma palavra para abençoar outra pessoa? Como é que alguém que está doente pode orar por alguém para ser curado? Sendo que a pessoa já está orando dizendo assim: quem está precisando sou eu, é você que devia orar por mim. É a geração que está doente, é a geração que nós estamos atravessando nos últimos momentos, é a geração que reclama de tudo, reclama do ar, reclama do som, reclama da pregação, reclama do pastor, se é muito fogo ele reclama, se tem muito avivamento ele reclama, se é tradicional ele reclama, se é pentecostal ele reclama, se é uma palavra de exortação ele reclama, não está bom o louvor, não está bom isso. É a geração que está doente, porque meu irmão, quando eu estou doente, porque lembra-se quando você chegou na igreja, havia os mesmos problemas dentro da igreja, as mesmas picuinhas, fofocas, os mesmos problemas que tem como igreja. Se você for em Atos, havia os problemas. Se for na igreja primitiva, havia os problemas. Quando você chegou na igreja, tinha problema no ministério do louvor, tinha problema com liderança, tinha problema com o pastor, sempre vai ter os problemas. Mas quando eu estou em Cristo, quando eu estou sarado, quando eu estou curado, eu não estou nem para problema, meu irmão. Se o irmão está ali arranhando no louvor, eu não estou nem aí, eu estou adorando, eu estou glorificando, eu estou exaltando, eu estou adorando meu Deus, porque eu vim aqui para adorar. Mas alguém que está doente, ele só tende a vir para reclamar. E o que nós estamos vivendo é essa geração que está transmitindo a doença. Pega alguém que está bem, começa a falar de defeitos da igreja que essa pessoa que está bem nem tinha notado. Você viu fulano? Viu Petrano como é que está? Nossa, o pastor já não está mais assim, sabe, daquele jeito, já não está mais, sabe, parece que não está orando mais. É a geração que está doente, é a geração que tende a reclamar. Nunca vai estar bom, porque a doença não está aqui, a doença não está aqui, ela está aqui. E é a geração que nós estamos vivendo nos últimos dias, só reclama de tudo. Nós temos um templo bonito, lindo, mas reclama. Os bancos não estão ainda daquele jeito que a gente gostaria de estar. É mais ou menos assim. É a geração que nós estamos vivendo. Essa geração que está doente também tende a se afastar. Está acontecendo um avivamento, está acontecendo o mover de Deus, está acontecendo cura nos cultos, está acontecendo milagres nos cultos, mas essa pessoa que está doente, ela não consegue ver isso mais. Ela não consegue ver pessoas se convertendo, ela não consegue enxergar pessoas sendo curadas mais, porque ela está doente, ela não tem mais visão, ela já se afastou. A mulher do fluxo de sangue estava afastada. Essa geração, ela está transmitindo a doença para as outras pessoas. Se alguém está doente, não está apto para trabalhar, não está apto para exercer a obra. Quando a pessoa está doente, querido, ela não está apta para exercer a obra. E quantos líderes doentes? Quantos líderes doentes? Quantos pastores doentes? Quantos pastores se suicidando nos últimos dias? Quantos líderes se suicidando, entregando teu ministério, voltando para a vida do mundo, porque se afastou, não está mais na projeção da cura, mas está doente. Quando Jesus chega na casa de Pedro, e ele encontra a sogra de Pedro acamada, a primeira coisa que Jesus chega na casa de Pedro, ele ora pela sogra de Pedro e diz assim: febre, sai em nome de Jesus. A Bíblia diz que imediatamente a sogra de Pedro se colocou de pé e começou a servi-los. Querido, alguém que está doente, ele não está apto para exercer, não está apto para trabalhar, não está apto para gerar cura, mas só morte.
É por isso que Jesus, a primeira coisa que ele chega na casa da sogra de Pedro, diz assim: olha, seja curada, vai trabalhar agora. Porque alguém que está curado, ele gera vida, ele gera cura, ele gera restauração. A geração que nós estamos aqui representada ainda pela mulher do fluxo de sangue, que é a geração que nós estamos vivendo, eu coloco como a geração do mimimi. É a geração que nós estamos vivendo hoje. É a geração do mimimi. Sabe por quê, irmãos? Não se pode exortar, não se pode mais falar nada, quer ir embora da igreja, quer entregar o cargo. A geração que não se pode exortar, se eu levar uma palavra dura, eu vou para outra igreja que é mais fácil. Ah, o pastor pegou muito pesado. Se a pessoa for chamada para ser exortada, ela prefere mudar de igreja do que ser tratada, do que ser curada. Tem pessoas que eu vou lá para outra igreja porque lá é melhor, lá o pastor trata melhor. Lá não tem problema, lá não tem dificuldade, lá não tem luta, lá é melhor que a nossa. Porque a pessoa que está doente, é mais fácil se afastar, é mais fácil mudar de local do que ser tratado aqui, do que ser curado aqui, do que ser transformado aqui. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que eu tenho que medir as palavras do que eu vou falar. Porque se eu falar em adultério, tem um irmão que está adulterando. Se eu falar de dízimo, tem um irmão que não dizima, vai ofender o irmão e vai embora da igreja. Se eu falar sobre dificuldade, luta espiritual, não pode falar porque o irmão ainda não está bem. Não posso falar de bebida porque o irmão bebe. Não posso falar disso, daquilo outro, porque o irmão corre risco de se ofender. É a geração do mimimi. É a geração que está doente dentro da igreja, só tende a reclamar, só tende a se afastar e está cada vez morrendo, está cada vez ficando pior. Hoje nós, como os pastores, nós temos que medir as palavras do que nós estamos falando nos púlpitos, porque não se pode falar mais nada, porque é a geração que nós estamos atravessando neste momento. E volto a dizer, não é a igreja metodista, é a igreja do Senhor, está doente, não está gerando cura. Olha os cultos, irmãos, os cultos dos últimos dias, não tem cura, não tem milagre, não tem avivamento, não tem batismo com o Espírito Santo nos cultos, não tem pessoas mais sendo impactadas pela glória de Deus nos cultos. Nós precisamos fazer encontro com Deus, vigília, campanha, não sei de quantos dias, para alguém ser batizado em línguas. Você sabe por quê? Porque a geração que está doente, ela não tende a fazer nada, só reclamar. Ela não quer ser a diferença, ela não quer fazer a diferença, ela quer que o outro faça a diferença. Olha, você precisa fazer, eu não. Você precisa tomar atitude, eu não. Por que está acontecendo isso nos últimos dias? Porque a geração do mimimi. Irmãos, quando eu sou puxado a orelha, quando eu sou exortado, quando o Senhor fala comigo, eu glorifico a Deus. Repita comigo, 28 anos. Já eu vou falar para você o que você disse. Essa primeira geração, ela é a geração em que ela só reclama de tudo. É a geração que está doente. Reclama do louvor, reclama da pregação, reclama do pastor. E é a geração que está doente, é a geração que se o pastor não visitar ela e ninguém for na casa dela, ela fica em casa dizendo bem assim: eu vou ficar em casa para ver até quanto tempo alguém vai sentir minha falta na igreja. Eu vou ficar em casa para ver realmente se alguém sente a minha falta. É a geração do mimimi, meu irmão. Perdoa aqui o pastor Fábio, mas irmãos, eu trabalhei com o pastor Dionísio. O pastor Dionísio foi na minha casa uma vez, e nem por isso eu deixei de vir no culto, deixei de participar do encontro com Deus, deixei de ombrear, estar junto, ou qualquer coisa parecida, porque a minha fé ainda está em Jesus. Ele que me chamou, Ele que me alcançou, Ele que me restaurou. Mas eu vou ficar em casa para ver se alguém sente a minha falta. Então se alguém não vir me ver, eu vou para a outra igreja, aquela igreja pequenininha, sabe? Lá todo mundo cumprimenta todo mundo, lá todo mundo come junto. É a geração que está passando por este momento. Aleluia, diga glória a Deus. Que a nuvem negra saia de dentro da igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Se eu ouvir o que eu não gosto, eu mudo de igreja. E lugar que tem duas igrejas, esse dia eu preguei em Ji-Paraná, eu falei em Ji-Paraná esses dias assim, eu preguei no Urupá, eu falei bem assim, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu disse assim,
É mais fácil mudar de igreja, né? Mais fácil atravessar a ponte quando está com algum problema com o pastor. Quando não aceita o que o pastor está dizendo, é mais fácil ir para o outro lado lá, que lá, né, vai ser tudo diferente. Mas chega lá também tem os mesmos problemas. Né? Aqui não tem mais congregação, mas era mais fácil para a congregação. Por quê? Porque eu não quero ser curado. Eu não quero ser restaurado. Eu quero que haja algo, algum tipo de mover para que eu seja curado. Mas realmente eu não quero ser curado. É a geração que está difícil ser tratada. Mas essa geração, ela é representada pela mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha convívio com a família, não tinha convívio com a sociedade, não tinha convívio com os filhos, estava doente. E a Bíblia diz que ela vendeu tudo e padeceu a mão de vários médicos, sem aproveitar nada. 12 anos. Quantas pessoas estão na igreja, estão há muito tempo feridas? Há muito tempo. E eu quero dizer para você que eu, como pastor, também sou falho. Falho e muito. Tem pessoas que ficam magoadas porque eu prego, tem pessoas que ficam magoadas porque eu não visito, tem pessoas que ficam magoadas por qualquer coisa. Mas a grande questão é que eu preciso tomar a atitude de ser curado. Essa é a primeira geração. Agora eu quero ir para a segunda geração. A segunda geração em que Jesus está atravessando é a geração da filha de Jairo. A segunda geração, ela é representada pela geração que está morta. E não estou falando morta fora da igreja. É a geração que está morta dentro da igreja. Como está morta? Primeiro sintoma de alguém que está morto: ele não sonha mais. Ele não tem propósito, não tem objetivo, não tem expectativa. A filha de Jairo, com 12 anos, imagina uma criança, um jovem, um adolescente, com 12 anos, cheio de expectativa, cheio de vida. Vou casar, vou para a faculdade, vou conquistar, vou crescer, vou ser usado por Deus, vou fazer alguma coisa, eu quero. Um jovem, querido, ele é cheio de vida, cheio de expectativa, mas a filha de Jairo estava morta. E com ela morreu as expectativas, sonhos, projetos, visão. Tem pessoas que estão mortas dentro da igreja. Ela vem para o culto, culto após culto, e após culto, e após culto, e não traz ninguém, não convida ninguém, não abre a boca para dar um glória a Deus, não levanta a mão para adorar a Deus de forma nenhuma. É a geração que está morta, representada pela filha de Jairo. Se você não tem expectativa, se você não sabe onde você quer chegar, simplesmente se você está vindo para o culto, porque está vindo para o culto, você está com foco errado. Você não está servindo ao Deus vivo, aquele que opera, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que faz milagre, aquele que quer usar a tua vida. Você é um canal de salvação para muita gente. Mas se eu perguntasse aqui, não precisa levantar a mão, qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Talvez você vai dizer assim: não me lembro. Ou muitos que estão dentro da igreja vai dizer assim: que é isso? Ganhar para Jesus? Nunca fiz isso. Para que lado que vai? É a geração que está morta. A Bíblia diz que a filha de Jairo, quando ela está morta, acaba tudo, acaba projeto, acaba sonho, não tem mais expectativa. Eu quero dizer para você, qual que é a tua expectativa? Aonde você quer chegar na presença de Deus? Até onde você quer andar com a presença de Deus? O quanto você quer ser cheio de Deus? Quanto que você quer ser usado por Deus? Ou simplesmente eu estou aqui, pastor, para passar um tempo aí, né? Uma temporada boa aí. Porque tem pessoas que estão na igreja porque é bom, porque é gostoso, porque criar os filhos na igreja é bom, é educativo. Tem pessoas que estão na igreja porque aqui é um ambiente gostoso, mas não está aqui realmente pelo propósito. Jesus está atravessando pela segunda geração, está dentro da igreja, e a pior morte não é a morte física. Paulo dizia que morrer em Cristo é lucro. Quem morre em Cristo Jesus está no lucro. A pior morte é a morte espiritual. É a pessoa que está dentro da igreja achando que está no caminho, mas está sentada à beira do caminho. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer que aquele que morre em Cristo é lucro. Amém, querido? É a morte física que é a pior. Perde sonhos, expectativas, projetos, está morto espiritualmente dentro da igreja. Vem para o culto,
Não está mais aquele avivamento, sabe? Aquela unção, não está mais aquele mover. A pessoa que está morta, ela não lê Bíblia, não jejua, não ora. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia? No culto passado. Conhece? Não conhece. Não conhece Bíblia, não conhece Jesus, não conhece promessa. Essa é a geração que nós estamos vivendo nos últimos dias. Temos acesso, 5, 6, 7, 10 Bíblias dentro de casa. Todo mundo tem acesso à Bíblia no celular, mas não lê, não conhece a palavra de Deus, não conhece o que Deus tem como propósito no coração, não tem vida espiritual. E se falar sobre jejum, o que é esse negócio? É ficar sem comer? Como é que funciona isso? Nunca jejuou, passa a semana inteira assistindo Faustão, passa a semana inteira assistindo porcaria, e chega no culto, quer ver avivamento, quer ver milagre de Deus acontecer, quer ver mudança, quer ver transformação, quer ver o mover de Deus. Mas e eu? É só incumbido do pastor? É só o ministério louvor que tem que jejuar e orar? E eu? O que eu fiz essa semana para que o culto fosse avivado? O que eu fiz essa semana para que houvesse cura, transformação, libertação, restauração? O que eu estou fazendo para que a igreja seja avivada? Porque eu quero que as pessoas sejam, eu quero que a igreja seja, eu quero que o pastor seja, mas eu não. Sabe por que está acontecendo nos últimos dias com a igreja que está morta? Eu vou lá para tal lugar, porque lá está vindo um pregador das contas, e ele faz até morto ressuscitar. Olha, aquele pregador lá, o fogo cai do céu, eu estou indo para lá. E não sei o que, lá ó, é dia do milagre, estou indo para lá. Mas conhecimento bíblico, nada. Oração, nada. Jejum, nada. E eu quero ver algo acontecer. É a geração que está morta. É a geração que não sonha, não tem expectativa, não tem projeto, mas ela quer ver algo acontecer. E ainda fica se perguntando, quando vai acontecer? Qual foi a atitude que você tomou para que aconteça? É a geração considerada como a geração que está morta. Aleluia. Parou de orar, parou de ler Bíblia, parou de adorar. Lembra quando você pegava aquele inário, aquela harpa, quando você colocava aquele sonzinho bem gostoso na tua casa e adorava a Deus enquanto você estava trabalhando? Lembra quando você adorava a Deus naquele momento lá no teu lugar secreto de oração, em que Jesus há muito tempo está te esperando lá e não te vê mais? Você lembra quando você abriu o inário ali e adorava a Deus? Por que parou? Por que parou de ler Bíblia? Por que parou de orar? É mais fácil colocar a culpa em alguém do que dizer, sou eu que estou morto. É mais fácil acusar alguém, dizer que o problema está no ministério tal, ou fulano de tal, do que dizer, sou eu, Jesus, a terra seca. Não é o ministério louvor, não é o pastor, sou eu. É o que está acontecendo nos últimos dias. E eu quero que você amplie a tua visão, irmãos. Não estou falando de igreja metodista, estou falando de igreja. Amém? Passei por Manaus, fiquei 3 anos, e nesses 3 anos, havia pessoas, 80% das pessoas eram de outras denominações. Já tinha passado pela Assembleia Deus é Amor, Metodista, Presbiteriana, fogo no altar, fogo não sei das quantas, fogo não sei para cá, fogo não sei para lá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e acabou que não tem fundamento da Bíblia nenhum, não conhece a Bíblia, não conhece nada. É o que está acontecendo nos últimos dias. Nós estamos vivendo um rodízio, pastor Fábio, de pessoas que passam dentro da igreja, mas não tem raiz, não tem fundamento, não sabe o que é da vida, e acaba que está vivendo esse rodízio, né? Passo por aqui, passo por ali, passo por aqui, passo por ali. Aí não gostei do ministério louvor, não gostei do pastor, não gostei da pregação. É muito fogo, é pouco fogo, é muita oração, é pouca oração, é muito piseiro, é pouco piseiro, é muita bateria, é muito som, e acaba que vai passando e eu estou mordendo a igreja. Estou aqui, não adoro, não faço mais nada, estou só reclamando. É as duas gerações que nós estamos vivendo nos últimos momentos.